Fala galera, aqui é NPC e hoje a gente está mais um vídeo. E hoje a gente vai construir nossa base. Então, bora pro vídeo. Então, começando, antes de José entrar, eu fui primeiramente para uma cidade, pois eu tava com muita fome e tinha chance de eu morrer, caso eu iria para a cidade mais longe. Então eu fui para a cidade mais perto que tinha e eu luteei para eu conseguir o máximo de comida para mim no momento, pois se eu fizesse alguma besteira eu ia morrer. E também eu perdi um pouco de vida, mas no final deu tudo certo. Então, luteando, eu não achei muita coisa, porque o objetivo era somente pegar a comida. E para pegar a comida tem que vasculhar. E essa cidade é muito grande. Então, foi meio complicado chegar chegar lá pro José Neco. Então, fiquem com o vídeo e olhem o que eu fiz. Depois de lutear a cidade, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir pra cidade de José. Então eu fui lá, cheguei lá e tava de noite. Eu fui lutear pra ver se tinha água e foi bem simples, pois ele já tinha matado a maioria dos zumbis. E ele me deu um óculos de visão noturna, que vai ajudar, a maioria do vídeo vai ser esse óculos de visão noturna, que também vai ajudar vocês, pois de noite quase não dá pra enxergar nada. E vocês vão enxergar junto comigo o que tá acontecendo. Chegando lá, a gente já tava com o objetivo de fazer nossa base. Então a gente foi matar todos os zumbis e pegar coisas médicas e lutear. Porém, futuramente a gente pensou em fazer nossa base em outro lugar. Então, depois de lutear, a gente foi pra cidade. Fiquem com o vídeo pra ver o que eu... Então, a gente foi seguindo viagem, eu e Neco. Então, chegando lá, a gente chegou em uma fazenda que a gente decidiu farmar, pois poderia ter a chance de uma motosserra. Pois a base, ela é feita completamente de madeira. Eu sei, tem base de pedra. Porém, a base de madeira é mais fácil de se fazer do que a de pedra. Então a gente decidiu ir nas duas fazendas, pois lá spawnam motosserra pra nós. Parte, eu descobri que dava pra beber água no poço. Eu sei, parece meio irônico, mas é um fato tão pequeno que ajuda nós, dependendo do nível de pobreza que a gente está no jogo.
Então a gente decidiu beber um pouco de água e fomos seguindo viagem. Fiquem com o vídeo. Então o Neco ele foi logo consertando o carro, pois para quem não sabe, carro ele perde vida até pegar fumaça. Então a gente consertou um pouco, ele encheu o carro e fomos seguindo viagem de novo. Então a gente foi para a próxima fazenda, já que a próxima fazenda ela ficava perto da onde a gente estava. Então a gente foi lá bem rápido pra gente seguir viagem logo, pois qualquer coisa a gente poderia morrer pelos zumbis que estão na fazenda. Então, seguindo aqui, eu achei algumas coisas, porém nada de interessante que afete muito nossa jogabilidade. Nessa hora, eu pensava que eu ia morrer, porém eu não morri. Então eu tive que usar minha Magnum, a primeira arma que eu achei. Eu pensei até em usar o Uzi, porém seria muito descontrolado. Então, foi 1, foi 2, foi 3, foi 4 e o último com minha arma. José até falou, mano, tá atirando bastante. Então, foi isso. Até a gente chegar na outra cidade. Eu recarreguei e por algum motivo a minha coisa de carregamento não entrou. Então a gente foi seguindo viagem. Fiquem com o vídeo. No momento, a gente parou para colocar algumas skills, pois a gente pode morrer por causa de falta de skills. Ou seja, a gente foi logo se prevenindo, pois a cidade que a gente vai tem muito zumbi, pois ela é a cidade mais completa. Ela tem muitas estruturas, como exemplo, posto de bombeiros, é, delegacia, farmácia, mecânico, entre outros. Então a gente foi logo seguindo viagem. Então fui agitar o carro e esperar o Neco vir com nós. Estando lá, nosso primeiro objetivo seria matar todos os zumbis para deixar a cidade segura. Então a gente decidiu fazer a base na montanha, pois a cidade é muito grande e os zumbis têm chances de quebrar nossa base. Porque quem não sabe, os zumbis eles quebram coisas feitas por humanos. Tipo, se eu fizer uma parede de madeira, os zumbis vão lá e quebram. Se eu fizer uma plantação, os zumbis vão lá e quebram. Ou seja, também tem barragem, tipo escudo de madeira, sandbags. Então, nesse momento, a gente estava pegando um monte de alimento para a gente comer no futuro, pois a gente precisa muito disso. Ainda bem que eu deixei meu survival no máximo nos primeiros episódios. Para quem não viu, assistam para entender esse episódio. Entender como eu peguei a armadura, como eu peguei o machado de bombeiro, como eu encontrei Neco quando a gente começou a jogar junto e entender tudo que rolou. Bom,
Já que eu tô falando do Neco, vocês, por favor, se inscrevam no canal dele, também se inscrevam no meu canal, para dar uma força para nós, pois a duração do vídeo é 1 hora por vídeo, ou seja, a gente tem que cortar bastante parte para a gente conseguir gravar. E é bem complicado, pois para a gente gravar tudo isso sem cansar é difícil. A gente às vezes dói um pouco a coluna, a gente tem que dar uma pausa, a gente tem que voltar e é bem cansativo. Então, nessa parte a gente estava procurando gerador e forca. Pois para quem não sabe, a gente precisa de forca para fazer porta, janela e portão. Então, eu vou ensinar um pouco sobre construção. Como construir no Unturned. Primeiramente, para construir no Unturned, você precisará de madeira. Madeira é um item conseguindo com árvores, ou em posto, ou em uma loja, em lojas, ou em casas, ou em lugares, ou em outros lugares, só que são mais raramente. Com uma madeira você consegue fazer 4 tábuas. Com 4 tábuas. Com 2 tábuas você consegue fazer um ordem. E com 2 ordem você consegue fazer um ordem frame. Com 2 ordem frame você consegue fazer o chão, que é a base de tudo. O chão você precisa fazer o chão para conseguir construir as outras coisas. Com um pilar e um ordem frame você consegue criar uma parede. Com um ordem suporte mais uma parede você consegue fazer um buraco de porta. Um espaço para colocar portas, claramente. Com um buraco de porta e mais um ordem suporte, você consegue fazer um buraco de janela. E mais um ordem suporte, um buraco de janela, você consegue fazer um buraco de portão. Lembrando que se você não tiver stick, você pode pegar um serrote, mas uma tábua para fazer mais stick. Geralmente são 4 sticks que você recebe quando você faz isso. Se você não tiver stick, faça essa estratégia. Então, segundo, 2 sticks dá para fazer um ordem suporte. Com uma tábua e um ordem suporte você consegue fazer um pilar. E para colocar paredes você precisa obrigatoriamente de um pilar. Para fazer uma porta você precisa de porcas, um ordem frame para fazer uma porta. Para fazer uma janela você precisa de uma porta e porcas. Para fazer um portão você precisa de 2 janelas e mais forcas para fazer um portão. 2 wardens, mas como eu posso explicar, 4 wardens suportes, você consegue fazer um telhado. Mas 4 wardens suportes mais duas warding frames, você consegue fazer um baú de 4 slots. Serão isso que a gente vai usar para fazer nossa base. Então fiquem com o vídeo para entender como a gente fez cada parte. Então nessa parte eu fui cortar madeira e eu acelerei porque é meio chato ficar mostrando para vocês eu cortando madeira. Então fiquem com o vídeo. A gente decidiu fazer o chão. Então, o chão, a gente fez 8 chãos pra gente conseguir construir nossa base. Então, fiquei com o vídeo vendo eu colocando o chão. Ah, uma dica: se você não tá conseguindo colocar o chão reto, aponte sua mira perto da borda do chão. Assim, o chão ele vai colocar automaticamente.
Então a gente fez um lugar com 8 chãos. Então a gente decidiu fazer logo os pilares. Então eu decidi fazer vários pilares, pois para 8 chãos eu teria que colocar em cada canto dos pisos. Tipo, se eu tiver um chão, eu teria que colocar nos quatro partes, quatro cantos do chão. Então fiquem com o vídeo vendo como é que eu fiz cada parte. Essa parte eu decidi pegar um pouco de comida e procurar porcas. E também procurar um gerador, que seria bastante importante. No caminho eu achei uma picareta e o rensal. Rensal é um serrote, para quem não sabe. Eu peguei meu carro e a gente foi direto para casa para fazer um estacionamento. Nessa parte é bem engraçada, pois eu capotei bastante. Então eu parecia um foguete. Então fique com. Realmente eu tinha conseguido colocar o carro na base. Então a gente foi logo fazer os outros pilares que faltavam. Eu pedi pro José me dar as tábuas dele, pois isso aí ia ajudar. Ele estaria pegando as, as madeiras e eu estaria pegando, fazendo as construções. Galera, nessa parte a gente tava querendo fazer a porta, só que tipo, não tava, a gente não conseguia colocar a parede, nem portão, nem parede. Então a gente decidiu quebrar essa parte. Então eu vou mostrar pra vocês aí tudo que aconteceu. Eu peguei o carro e logo eu coloquei na garagem improvisada que a gente tinha feito. Então a gente decidiu quebrar a parte que não estava conseguindo colocar. Foi um pouco lento, pois as coisas de madeira são mais resistentes que as árvores. Então eu dropei um pouco de cura pro Neco e fomos logo construir as outras partes. Fiquem com o vídeo para ver o que a gente fez.
Eu decidi procurar mais forcas, pois para fazer portão, janela, porta, precisa de muita forca, muita mesmo, tipo um nível bem absurdo de forcas. E então foi bem complicado. Então fiquem com o vídeo para ver tudo que eu fiz. Nessa parte, graças a Deus, eu achei um gerador. Eu fui procurar bronze, achei ouro. Porque geradores nesse jogo são muito raros. Para você entender, se vacilar, é o item mais raro do jogo. Então eu fiquei muito feliz nessa parte. Então eu decidi pegar outro carro para voltar para a base o mais rápido possível. E claramente ocorreu alguns erros. Tipo, isso. Eu tava pegando meus itens, na verdade as águas, porque eu tava com muita fome. E então a gente decidiu que a gente iria fazer um lugar estratégico pro gerador. Não foi tão estratégico assim, porém, de qualquer forma, foi um lugar bem legal. A gente finalmente teria luz pela primeira vez, que não seria meu óculos de visão noturna ou uma lanterna simples, que não ajudasse em quase nada. Então eu decidi salvar meu spawn point. Pra quem não sabe, como eu avisei em outros vídeos, a cama ela ajuda bastante em colocar spawn point. E lembrando, nunca façam uma base longe de uma cidade, pois seria mais difícil. E também, outro erro, caso vocês não saibam, não coloque sua base perto de uma cidade. Os zumbis, eles destroem paredes, coisas humanas, que a gente constrói durante o jogo, como plantações, entre outros. Entenderam? Então nessa parte a gente foi pegar mais forcas. E fiquem com o vídeo pra entender tudo o que eu fiz. Esquecendo de falar, eu também com o Neco, a gente foi pegar mais comida, pois a gente tava com muita fome. Então, só esquecendo de avisar isso, foi tudo que a gente fez. Decidiu colocar os detalhes finais e esse é o momento onde a gente finalmente teria luz. Porque refletores mais gerador igual a energia. Lembrando que você tem que ativar o gerador primeiro para construir, para colocar luz na sua base. E depois a gente decidiu fazer uma fornalha pra gente fazer tudo que a gente precisava.
foi bem legal fazer a fogueira. Então, fiquem com o vídeo. Já estamos terminando o vídeo. E foi isso, a gente terminou o estacionamento. Então, fui. Tchau!